irmãos? Amém? Qual é a diferença entre um clamor e uma oração? Uma oração requer relacionamento, porque orar é falar com Deus e ouvir. É uma via de mão dupla. Você não só fala. Você até pode fazer isso, mas você também tem que ouvir. Só vale se obedecer. O clamor, ele gradua isso aí. Depois que você tem um relacionamento com Deus, você começa a aceitar as coisas com mais serenidade, mas discernir certas medidas. Situações extremas requerem medidas extremas. A gente vai adotando as medidas conforme a situação. No dicionário está escrito que clamor é um ato de gritar uma súplica, de protestar, de reclamar um direito, de bradar, de dizer algo em voz alta. Então, diante de um medo, você clama, você grita. Diante de uma ameaça, você clama, você protesta, você vai atrás dos seus direitos. Diante da falência, você clama, você se desdobra, você vai atrás. E diante de qualquer situação que está no limite ou além dos limites das suas forças, você clama. Eu vou ler uma história bem conhecida na Bíblia. O texto vai ser grande, mas as palavras vão ser poucas, eu prometo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir do ouvir. Não é mesmo? Não é assim que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, Arabi, que a fé vem de ouvir e ouvir o Marcão, não é? Não. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir essa palavra. Nada disso aqui vai adiantar se isso aqui não estiver no profundo do nosso ser. E ele vai estar lá no profundo, é onde dói, porque é onde precisa. Deus, ele é assim, ele não faz as coisas como a gente quer, ele faz sempre as coisas como a gente precisa. E a gente nem sempre precisa daquilo que a gente quer. Essa é a história de um rei muito querido do Antigo Testamento, chamado Josafá. Ele era filho de um bom homem, que numa época de apostasia começou a estabelecer o culto em Israel. Josafá continuou a obra do pai dele, Josafá. Eu falei tanto de fé que falei Josafá. Capítulo 20, verso 1 fala assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Isso eram nações à volta de Israel, à volta ali do estado de Israel. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, que era rei, né? Dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gidi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do povo. Eu vou dar uma pausazinha aqui antes de eu continuar. Aqui tem algumas coisas que são bastante identificáveis conosco. Josafá teve medo. Isso me deu um alívio danado. Não é só eu que tenho medo? Josafá também teve? Você não tem medo não, nada? Bastante. A minha diferença para de Josafá é que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Não conto isso com orgulho, mas as piores coisas na minha vida aconteceram porque eu me deixei conduzir pelo medo, ao invés de buscar o Senhor. Muitas perdas que eu tive, se eu tivesse o relacionamento que eu tenho hoje, Satanás ia passar uma perda. Ele não ia me roubar nada, não. Que na verdade ele não me roubou. Fui eu que entreguei para ele, quando eu, ao invés de buscar o Senhor como Josafá fez, eu me deixei conduzir pelo medo. Também tem outra coisa. Segunda coisa que Josafá fez, ele apregou um jejum em todo o Judá. Era um problema nacional. Se fosse um problema pessoal, ele ia buscar o Senhor e fazer um jejum. Se fosse um problema na igreja, eu ia orar, jejuar, contar para a pastora e proclamar um jejum na igreja. Mas era um problema nacional. Então ele orou e pediu ajuda conforme o tamanho do desafio. Ele chamou todo o povo de Israel para orar e para congregar. Isso já foi um primeiro passo. Cada um se deslocou de vários pontos de Israel, da Palestina, do norte, do sul. Vieram congregar aqui.
atender essa convocação desse jejum, vieram congregar juntos e buscar o Senhor juntos para resolver um problema da nação. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Você veio de Taguatinga? Taguatinga, eu vim da Asa Norte. Da onde que você veio, minha querida? Você que é amiga da Viviane, esqueci seu nome. Perdão. Thalita, eu vim de Vicente. Thalita. Você veio de onde, Thalita? Vicente Filho. De Vicente Pires. Você veio de onde, João? Da mata. Então já é um bom, já melhorou a situação, né? Nós estamos mais perto do rei Josafá. Dorei, pergunta pra Rita, que ela veio de mais longe. É melhor não comentar. Deve Muito parar. longe, muito longe, muito longe. É isso aí, viemos buscar o Senhor. Então, continuando a nossa história, ele orou e falou algumas coisas para o Senhor. Vou pular uns versículos aqui, mas aqueles que me marcaram quando eu estava meditando nisso foi o seguinte. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Deus não muda. Ele estava clamando o mesmo Deus que atendeu o pai dele, e o pai do pai dele, e o pai do pai do pai dele antes dele. A gente muda, Deus não muda. Não se acanhe, não tenha medo de ser rejeitado, de não ser respondido, porque o mesmo Deus que atendeu o rei Josafá é o Deus que está aqui hoje, atendendo e ouvindo o nosso clamor, que vai nos dar a vitória conforme a vontade dele, no nome de Jesus. Glória a Deus. Ele fala aqui, o teu povo, porventura nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, que diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, seu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa tradição foi passada para eles. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele fez essa mesma oração. Não tinha Bíblia como nós temos para lembrar os marcos levantados pelos nossos pais. Mas a gente pode falar e ensinar os outros para que eles não esqueçam. A gente pode contar com essa palavra que é fiel, que sustentou a essa nação num momento de crise tão grande, mesmo eles não tendo uma Bíblia escrita como nós temos. Eles congregaram, oraram. No verso 13 fala assim, todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, isso era um profeta, e disse, Jaaziel que disse para as pessoas, Deus falando com as pessoas através de Jaaziel, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu rei Josafá, e tu Ana Paula, e tu Mara, e tu Edilane, e tu Viviane, e tu João, e tu Rafael, Nara, dai ouvidos, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem da ladeira de Ziz, vocês o encontrarão no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Parece um paradoxo, né? Tomar posição e ficar parado. É para tomar posição, é para ficar parado. É para tomar uma posição interior. É para acreditar. Eu não posso querer para você, senhora. Se você quer uma mudança, Deus está te dizendo. Amanhã você verá o que o Senhor fará no meio de vós. Mas você tem que tomar uma posição. Tem que tomar uma posição diante desse obstáculo. Cada um de nós tem seus obstáculos. Cada um de nós pode estar vivendo uma situação limite. Cada um de nós pode estar vivendo uma situação que acha que está além do limite das suas forças. Eu estou vivendo. Eu vim aqui com a maior tranquilidade. Fiz uma listinha aqui, ó. Tá aqui no meu bloco. Jeová, estamos aí. Faz aí com sua vontade, mas é o seguinte. É isso aí. Eles foram gratos. Aqui embaixo fala que logo de manhã cedo, o que Josafá fez? Ele se levantou, o povo se levantou, eles se reuniram no lugar onde Deus tinha falado para ir, e Josafá fez o seguinte discurso. Isso é um discurso do estadista que teme ao Senhor. Oh, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ouvi-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Só até aqui.
Eles não tinham Bíblia, volto a repetir como nós temos escrito hoje, para ver as promessas e ler e relembrar as promessas de Deus todo dia. Mas a gente vai domingo na igreja, que é revelação, a gente vai quarta, que é revelação, a gente vai sexta, que é revelação, a gente vê na vigília e de quebra quer levar a revelação. Crede nos seus profetas. Não importa quanto tempo o Senhor levantou alguém para falar com você ou falou com você mesmo. Porque tem profeta aqui que Deus fala diretamente com ele. O Senhor vai cumprir. Crede no Senhor, em primeiro lugar, que estareis seguro, e nos seus profetas e prosperareis. Mas há situações como desse povo aqui que requeria, eu não sei o que é que você está passando, né? Se é uma ameaça, se é uma injustiça, se é falta de alguma coisa, se você está passando um momento de estagnação, nada muda, você vira para um lado, você vira do outro, você corre atrás, você vai no banco, você volta do banco, você conversa com um parente, não muda, eu não sei se é enfermidade, mas nós vamos levantar um clamor nessa hora, por aquele obstáculo. Quem é o exército que está se levantando contra você e a sua família nessa hora? É a enfermidade? É a apostasia? É a falta de dinheiro, de emprego, de fé? É a falta de amor? É um problema no casamento? Seja lá quem for. Quem sentir vontade, fique de pé. Quem não sentir vontade de ficar de pé, levanta a sua mão, mas foca nisso. Apresenta a sua causa. Nós vamos nos levantar contra esse exército que está em oração. Nós vamos nos levantar contra esse exército que vem contra você e contra a sua família. Nós vamos tomar uma posição hoje. E amanhã eu tenho certeza que Deus fará maravilhas no meio de nós. Vamos orar.